vez em Teu nome, no lugar em que o Senhor preparou para nós, para que estivéssemos reunidos, Senhor. Ajuda-nos a enfrentar as adversidades do caminho, sem murmurar, Senhor. Usando cada oportunidade adversa como aprendizado, para que venhamos a nos tornar contentes em toda e qualquer situação. Que nós estejamos sempre atentos, Senhor, aos Seus avisos, que nós estejamos sempre vigilantes, Senhor. Ajuda-nos a ter o nosso coração limpo. Que a Tua palavra nessa noite, pelo poder que o Espírito Santo concede, nos ajude na purificação de cada um de nós, para a Tua glória. Pois como o Senhor mesmo nos ensinou, só os limpos de coração verão a Deus. Que possamos estar, Senhor, nesta noite, com o nosso coração limpo, para que os nossos olhos contemplem a Tua glória bendita. Mesmo nesse mundo caído, a Tua palavra nos diz que a Tua glória é manifesta. Não nos deixa, Senhor, sucumbir, olhar para trás, mas que, seguindo o Seu exemplo, Senhor Jesus, possamos renunciar, tomar a nossa cruz e caminhar após Ti, Senhor. Protege a nossa pequena congregação, Senhor, e nos ajuda a dar os frutos que evidenciam a nossa eleição. Oramos nessa noite pela nossa amada irmã Osana, que o Senhor possa consolá-la, confortá-la, e que o Senhor possa operar a cura, Senhor, a enfermidade que há tempos tem afligido a Tua filha. Eu oro também pela irmã Vanusa, ela que externalizou a todos nós que está com um ente querido enfermo. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor, se revele em graça e atraia toda a família da nossa amada irmã pelo Teu Santíssimo Evangelho, Senhor. Pois nós bem sabemos a brevidade do nosso tempo presente aqui nessa terra, Senhor, e a certeza da eternidade. Por isso nos ajuda, Senhor, a vivermos como aqueles que já ressuscitaram com Cristo e que buscam as coisas que são do alto. Ajuda-nos na compreensão da Tua Santíssima Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua Santíssima Palavra. Ó Senhor, que o espírito de mundanismo que tanto tem tentado nos seduzir, nessa noite consigamos expurgá-lo de dentro de nós, Senhor. Nós não venhamos a ser influenciados pelo mundo, mas que possamos, na autoridade do nome de Jesus, pregar Teu Evangelho a toda criatura, entendendo que aqueles que de fato foram escolhidos antes da fundação do mundo ouvirão a Tua voz na pregação do bendito Evangelho, ouvirão a Tua voz, serão atraídos por ela e serão salvos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse momento que o Senhor preparou para nós antes da eternidade, antes da fundação do mundo, para que estivéssemos aqui buscando a Tua face por meio
na palavra que revela quem Tu és, quem somos nós e como nós devemos viver para a Tua glória. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, e nos faz frutíferos em toda boa obra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição nesse Evangelho. O título da nossa exposição segue o título da parte da sessão que nós vamos estudar na noite de hoje. Quem é o maior? Essa era a dúvida que os discípulos estavam tendo e que eles estavam conversando entre eles, e é de assustar isso, porque o Senhor Jesus está prevendo, né? Ele está falando da sua morte, que viria logo, e os discípulos, de maneira a revelar um desconhecimento das coisas espirituais que nos leva à insensibilidade, estavam discutindo entre eles sobre qual seria o maior, qual seria o líder deles. É muito comum isso na nossa vida. Um dos pecados mais difíceis da gente vencer é justamente o orgulho. E o orgulho é um pecado tão difícil de vencer, que até quando a gente pensa que já venceu, foi ele que nos venceu. Não, eu sou uma pessoa muito humilde. Quando você fala isso, você já revelou que você não tem humildade nenhuma. E isso a gente tem visto muito na igreja, e principalmente em igrejas como a nossa, onde a pregação bíblica ela tem centralidade. Porque nós vivemos em um tempo onde os evangélicos pouco sabem acerca do Evangelho. Então, quando congregações se propõem a ensinar o Evangelho de maneira correta, conseguem obter êxito nisso, há um perigo, porque Satanás ele não vai se afastar de nós porque estamos conhecendo mais a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele vai simplesmente mudar a arma de ataque. É como um peixe. Você não usa a mesma isca para pescar qualquer peixe. Cada peixe você pesca com uma isca específica. Então Satanás ele tem a isca específica para pescar aqueles que, como vocês, têm feito parte, pelo menos fisicamente, de uma congregação bíblica, onde a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade e com zelo. Então Satanás parte para esse ataque, que é o ataque do orgulho espiritual. Fazer com que nós venhamos a pensar a nosso respeito mais do que deveríamos. E internamente fazer crescer em nós um sentimento de superioridade em relação ao nosso semelhante, porque conhecemos um pouco mais, ou porque supostamente acreditamos que vivemos de maneira mais santa do que quem está à nossa direita ou quem está à nossa esquerda. É o perigo que nós estamos constantemente sendo colocados diante dele, constantemente, por conta da nossa própria natureza. A nossa natureza humana nos coloca nessa situação, de que mesmo quando estamos fazendo aquilo que é esperado de nós, ainda assim temos o grande perigo de estragar tudo. Quando nos orgulhamos, quando atribuímos a nós mesmos qualquer tipo de glória. Então eu quero ler aqui com os irmãos, eu quero fazer a leitura a partir dos versículos que estudamos na segunda-feira.
Olha que coisa. Versículo de número 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, que Jesus tinha feito, a cura do jovem possesso. Continuando agora o versículo 43, mas já em outra sessão. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. Eu já falei sobre isso na segunda-feira. Então, fixai. A ideia é: coloque isso na sua mente de uma maneira que não saia nunca mais. Isso é fixar. É como essa cruz está fixada nessa parede e ela não sai daqui. Então nós assistimos o culto hoje, vamos embora, se Deus permitir. Domingo de manhã nós estaremos aqui e a cruz continuará aqui fixada. Ela foi fixada aqui. E aqui Jesus está dizendo: você tem que fixar essas palavras. Quais? O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Olha que coisa interessante. O Filho do Homem, irmãos, é uma expressão messiânica. E todos nós sabemos que o Messias, necessariamente, ele precisava ser 100% Deus e 100% homem. Senão, seu sacrifício não seria aceito. Por isso que um pastor, certa feita, foi questionado em um ambiente acadêmico de teologia: como é que pode um homem, durante 6 horas na cruz, sofrer durante 6 horas na cruz, e com a sua morte levar o pecado de todos os seres humanos? E aí a resposta desse pastor é: porque aquele homem foi o único homem que não era só homem. Ele era 100% homem, como eu e você somos, mas ele era 100% Deus, como eu e você nunca vamos ser. É o Criador se tornando uma criatura, para que as criaturas pudessem ser novas criaturas para a glória dele. Então aqui ele diz: o Filho do Homem, o Criador, vai ser entregue na mão das criaturas. É isso que essa frase diz. Essa frase traz consigo um jogo de palavras. O Criador sendo entregue na mão das criaturas. Por que eu estou frisando isso? Porque essa é a verdadeira humildade, que infelizmente poucos cristãos, o mais tempo que tenham de igreja, conheceram ou conhecerão. Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam. Os seus discípulos, eles estavam com Jesus o tempo todo. A essa altura, irmãos, eles já faziam milagres. Percebe como é fácil fazer um milagre? Como é fácil expulsar um demônio? Como é fácil pregar? Você se prepara para isso. Você pode entrar no seminário e sair de lá um excelente pregador. Mas como é difícil ser como Jesus. Como é que Jesus era? Por característica, podia delinear Jesus. É difícil porque Jesus é perfeito em todos os aspectos, mas uma das características que o próprio Jesus falou acerca de si mesmo é humildade. Ele, em determinado momento, olha para os seus discípulos e diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. O apóstolo Paulo, quando falava acerca de Jesus, disse: a igreja, que não é algo físico, mas é espiritual, a igreja formada por todos os regenerados em Cristo, a igreja deve ter dentro dela, cada cristão deve ter dentro de si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? De humildade. Sendo Deus. O que essa passagem que Paulo fala em Filipenses 2 nos ensina, infelizmente por conta do nosso desconhecimento das línguas bíblicas, a gente deixa passar a riqueza. Paulo está dizendo, o único que de fato é Deus. Satanás quis ser como Deus, Adão e Eva quiseram ser como Deus, mas nunca foram e nunca serão. O único que é Deus, ele deixou de ser. Ele abriu mão
Não abriu mão da sua divindade, porque ele continuou sendo 100% Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos para viver uma vida humana. Isso é humildade. Isso é a capacidade de se deixar humilhar. A gente tem uma tendência diabólica de deturpar princípios bíblicos. Um deles é justamente esse. Nós ouvimos muito pelas ruas e tristemente no ambiente da igreja frases como: os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. Em nenhuma passagem. Os humilhados não vão ser exaltados. Muitas pessoas serão humilhadas e continuarão sendo humilhadas no inferno. Não. Todo aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Você tem que se humilhar. Você tem que se ver da maneira correta, como um pecador miserável, que não merece nada a não ser a justa ira de Deus. E aqui nós vamos ver, eles não entendiam isso. Eles não entendiam, foi-lhes encoberto para que não compreendessem. Eu acho precioso a gente fazer uma conexão com essa passagem. O que atrapalha a nossa visão espiritual? Se nós levarmos em consideração as palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre isso: bem-aventurados limpos de coração, porque estes, qual é a promessa? Verão a Deus, eles vão ver. Então, o que Jesus está ensinando nesse versículo de Mateus capítulo 5 do Sermão do Monte: se o seu coração não estiver limpo, você não vai ver. É como aqui esses discípulos. Estava encoberto o significado. O coração deles ainda não estava limpo o suficiente para enxergar. Eu creio que muitos aqui já estiveram, alguns de vocês, eu creio que todos, né? Já viram alguma piscina. Vocês já viram uma piscina? Normalmente a piscina ela é tratada com cloro e tem uma bomba d'água, né? Que faz uma espécie de reciclagem, para que a água fique sempre cristalina, fique sempre transparente. Se a bomba d'água quebrar, se não houver um processo de limpeza, aquela piscina, em questão de poucos dias, vai ficar lodo puro. E de repente você passa pela mesma piscina e você não consegue enxergar nada do que tem dentro dela, porque ela está imunda. É o nosso coração. Ele está sujo, a gente não enxerga nada. Do ponto de vista de Deus, a gente não enxerga nada. E uma das coisas que mais sujam, ou que mais suja o nosso coração, e impede a nossa visão correta acerca da realidade espiritual, é o orgulho. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Versículo 46 de Lucas 9. E aqui eu gostaria de parar um pouco para que você entendesse que o que está acontecendo aqui é um ataque diabólico. Você e eu já sabemos uma verdade, e eu faço questão de abrir, até para poder a gente, se os irmãos quiserem, exercitar um pouco esse maravilhoso exercício de folhear a Bíblia. Que privilégio a gente tem, né? De ter a Bíblia no nosso próprio idioma. A gente tem tanto privilégio que a gente nem valoriza. Triste isso, né? Como eu disse aos irmãos, 1 Pedro 5,8. Nós podemos ler. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está apta a discernir entre o certo e o errado. Por isso que a embriaguez, ela tira essa aptidão da pessoa. Uma pessoa que está embriagada, ela não está apta a fazer as suas escolhas. Por isso que uma pessoa, quando está embriagada, ela não pode dirigir, ela não pode pegar em máquinas pesadas,
porque ele não vai fazer isso com o zelo que é necessário. Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa que está atenta aos mínimos detalhes. Ele não está simplesmente atento, mas ele está atento aos mínimos detalhes. Trazendo um pouco para a nossa realidade, para que a gente possa compreender, uma pessoa, para ela trabalhar numa empresa de segurança, ela não precisa simplesmente, ela não pode simplesmente ser um trabalhador comum, ela precisa ter um curso de segurança. E nesse curso você vai aprender técnicas de vigilância, para que você possa exercer a sua profissão de vigilante. Então ele está dizendo que a gente tem que ser vigilante. O que um vigia faz? Ele guarda algo valioso. Você tem visto a sua alma como algo valioso? O que vai responder essa questão é o seu relacionamento com Jesus. Se o seu relacionamento com Jesus for superficial, significa que para você a sua alma não tem valor algum. Se a sua alma de fato tiver valor para você, Jesus vai vir em primeiro lugar. Pois Ele é o único que pode nos salvar. Em nenhum outro nome encontraremos salvação. É o que de maneira muito clara está expresso na Bíblia. A Bíblia diz agora a respeito de um adversário. E mais uma vez aqui é um jogo de palavras, porque o próprio substantivo diabo, ele vem do grego, que significa adversário. Existem duas palavras que são comumente na Bíblia usadas para falar acerca desse anjo caído, que se tornou o grande adversário, não de Deus, mas da criação de Deus. Porque ninguém pode contra Deus, então ele não é adversário de Deus. Jesus vai destruir ele com o sopro da boca. Ele não é inimigo de Jesus, ele é inimigo daqueles que seguem a Jesus. E aqui ele diz, o diabo, vosso adversário. Ele é o nosso adversário, ele não é de Deus, Deus não tem adversário. Ninguém pode contra Deus. A própria existência do diabo é algo que está debaixo da soberania de Deus. Pois se Deus quisesse, já teria acabado com ele há muito tempo. Mas ele está aqui cumprindo os propósitos designados por Deus, qual seja, enganar aqueles que querem ser enganados. E no nosso caso, perseguir aqueles que devem ser purificados. Você e eu, espiritualmente, se de fato somos crentes, somos comparados ao ouro. E o que purifica o ouro? O fogo. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Ele anda em derredor. A ideia aqui, irmãos, é de alguém que nunca para. E nós temos isso de uma maneira muito clara quando abrimos o livro de Jó, no capítulo 1, vemos o diálogo entre Deus e o diabo. E lá, o próprio Deus conversa com ele e pergunta, onde você estava, Satanás? Lá ele é chamado por esse outro nome, Satanás, que significa enganador, vem da palavra hebraica, Satã, significa enganador. Onde você estava, enganador? Estava rodeando o mundo. Esse é o meu papel, rodear o mundo e enganar o máximo de pessoas possíveis. Aqui, mais uma vez, Pedro traz essa visão. Ele não para. Você e eu, ao término do culto, retornaremos aos nossos respectivos lares e provavelmente vamos nos deitar e dormir, quem conseguir fazê-lo. O diabo não precisa disso. Ele pode ficar a noite toda do lado da sua cama, lançando pensamentos pecaminosos no seu sono, fazendo com que você peque em sonho. Ah, mas pecar em sonho é permitido, né, pastor? Só se você quiser ir para o inferno. Você quer ir para lá? É por isso que muitos cristãos já acordam de joelho, pedindo perdão. É por isso que é tão importante orar antes de dormir, para que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração nesse período em que dormimos.
Amém. Infelizmente, muitos de nós temos falhado nesse aspecto. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Ele não para, ele não vai parar. Ele sabe que ele tem pouco tempo e diferente de nós, ele está aproveitando todo esse pouco tempo que lhe resta. Se você tem dúvida do que eu lhe digo, leia então Apocalipse 12, 12. Ele está inclusive com pressa. Ele quer aproveitar esse pouco tempo para destruir o máximo que ele puder. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Vocês já viram aqueles documentários que falam sobre os predadores da natureza? É muito comum nesses canais de assinatura. O principal predador é o leão. Ele sabe como caçar. Ele vive nas savanas africanas. E a cor da pele do leão, ela passa despercebido na cor da folhagem da savana, de maneira que ele se aproxima da sua presa sem que ela nem perceba. Quando ela percebe, ela já vê o ataque, e o ataque é fulminante. Ele não morde em qualquer lugar. Ele sabe onde morder, de maneira que o ataque seja mortal. E em questão de segundos, a presa está morta, servindo agora de alimento para aquele predador. É esse exemplo que a gente tem aqui na Bíblia. A gente lê as palavras e a gente não tem normalmente esse cuidado de analisá-las. Deveríamos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge. A ideia é justamente demarcar território. O rugir do leão é isso. Ele demarca o território. Seria a mesma manifestação do gorila quando ele bate no peito. Ele quer externalizar um domínio. E o leão, e aqui Satanás está dizendo: eu sou o príncipe deste século. Eu tenho autorização do próprio Deus para fazer o que eu faço, até que o Filho de Deus volte e a minha condenação se cumpra. É isso que está escrito aqui. Mas pastor, eu nunca li desse jeito, mas deveria. Se você tivesse lido toda a Bíblia até chegar aqui, seria essa a visão que você teria do versículo que eu estou lendo para você. Ele é um leão que ruge, e ele está rugindo por quê? Ele está procurando. O que ele está procurando? Ele está procurando alguém. E esse alguém aqui você deveria colocar o seu nome. Ele está procurando você. Ele está olhando para você nesse momento. Você já parou para pensar que nesse exato momento tem um demônio que está de olho em você? Ele tem o seu nome na lista. Ele conhece você. Procurando alguém para devorar. A ideia de devorar é justamente trazer uma destruição completa. Como nós devemos fazer? A frase não para aqui, mas há um ponto e vírgula, a ideia de continuidade. Resistir firmes na fé. Então nós devemos resistir. A ideia é, o leão, esse leão é forte, ele tem poder de fato, mas aquele que habita em nós é mais poderoso que ele. Esse leão é poderoso, mas aquele que habita em nós é todo poderoso. Jesus diz em Mateus 28, eis que todo poder me foi dado no céu e na terra, e eu estarei com vocês, aqui ó, eu estarei com vocês, como? Em fé. Eu estarei com vocês, resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos, olha que coisa interessante, sofrimentos, por que falar de sofrimento nesse versículo aqui? Ele está falando de ataque espiritual. Ele está falando de batalha espiritual, como Satanás ataca, como Satanás age. O que tem a ver com o sofrimento?
O que o diabo quer convencer você é justamente você não precisa sofrer. Pare de sofrer. Pare com esse negócio de carregar uma cruz e ter que seguir Jesus. Esse negócio de humildade, de vida simples, de andar a segunda milha, dar outra face. Nada disso, não. Ele vai tentar convencer você de que Jesus está certo e o seu coração enganoso, de que Jesus está errado e o nosso coração enganoso é que está certo. Satanás não vai trabalhar contra você, ele vai trabalhar a seu favor. Ele quer que você satisfaça os seus deleites carnais. Qual é o seu sonho? Satanás, ele é o pai dos coach. Já ouviu falar dessa profissão nova? Coach. O que é o coach? É aquele que faz você atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Eu quero atingir R$1 milhão. Aí o coach vai lá fazer um planejamento. Então, você vai ter que economizar dinheiro, você vai ter que ter uma profissão que você ganhe X valor, e então, dentro de tantos anos, você vai atingir o seu objetivo, e ele vai estar sempre te motivando. Quando você pensar em retroceder naquela profissão, ou quando você pensar em desistir desse objetivo de ter R$1 milhão, ele vai dizer, não, vamos lá, você consegue, você tem força, você tem poder. Isso é Satanás. Satanás disse isso para Eva. Ô Eva, come do fruto aí. Vai ficar nessa. Só comendo esses outros frutos? Não, o bom é aquele dali que está proibido. Por que você não come ele? Mas Deus disse que não era para comer, senão a gente vai morrer. Deus? Não, rapaz, Deus é mentiroso. Deus sabe que se você comer, você vai ser como Ele. E Ele quer que você... Ele está querendo impedir a sua felicidade. Você tem mais é que buscar a sua felicidade, Eva. Então coma do fruto, desobedeça a Deus. Satanás nesse exato momento está operando a seu favor. O que é que você mais deseja agora? E o mais triste é que, se todos nós fôssemos falar 3 desejos, seguindo o gênio da lâmpada, 99% dos que estão na igreja hoje diriam coisas materiais. Poucas pessoas diriam, não, eu queria ter tanto o amor que Cristo teve pelo próximo. Será que eu posso ter isso? Não, eu queria pedir uma coisa a Deus. Eu quero ser humilde igual a Jesus. Alguém? Não, nós normalmente apresentaríamos pretensões materiais. Por isso que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem só para essa vida. Que estupidez é essa? Você não sabe que existe uma vida depois dessa? E que é muito mais longa do que essa? Você deveria entesourar lá e não aqui. Amém. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos. Você não sofre mais. E é isso que o orgulho faz, inclusive, achar que o nosso sofrimento é maior do que o outro. Ah, quantas pessoas eu já conversei aqui na igreja? Não, pastor, é porque eu sofro muito. Meu sofrimento é muito grande. É mesmo. Cadê as marcas da cruz? Alguém? Alguém crucificado aqui? Tem alguém que pode mostrar os açoites? Alguém açoite? Alguém foi apedrejado até a morte, depois foi... Alguém? Na nossa luta contra o pecado, não resistimos até o sangue. Que sofrimento grande é que você acha que você tem? A gente está todo mundo alimentado aqui e vestido. Deveríamos estar contentes, segundo a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa, olha que termo lindo, irmãos, irmandade. Isso é um sinônimo de igreja. O que é uma igreja? É uma irmandade. Glória a Deus. Todos que estão na igreja são irmãos. E essa palavra irmão, ela tem uma etimologia muito bonita. Significa aquele que é igual a mim. Irmãos, coloca todo mundo que entra
pela porta estreita, no mesmo patamar. Rico, pobre, independente da etnia, independente do grau de intelectualidade, quando entramos nas portas, a porta que é Cristo, somos todos iguais diante dele. O diabo, vosso adversário, anda em derredor e ele quer convencer do contrário disso. Mas aqui o Senhor, por meio do seu apóstolo, nos ensina. Sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, como eu vou voltando agora, irmãos, para o capítulo 9 de Lucas, versículo 46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Normalmente essa discussão na igreja, e a discussão sempre começa assim: mas eu não concordo com o que o pastor está dizendo ali. Você tem todo o direito, mas você tem que pautar isso que você está dizendo na Bíblia. Você pode fazer isso? Você pode dizer, não, aquilo que está sendo pregado não é o correto, porque Deus disse em outra passagem das Escrituras isso, isso e isso. Ou então porque essa passagem não significa isso. Você pode dizer isso? Ou você, como a maioria diz, não, eu penso diferente. Você pensa diferente? Isso é soberba. É isso que o mundo está cheio. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa é a soberba da vida. Você achar que você sabe mais do que Deus. Você achar que você sabe mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, olha, você está de pé? Cuide-se para que não caia. Não, eu não vou cair não. Eu estou firme. Ninguém me derruba. A pessoa que disse isso já caiu. Não é que ele vai cair, ele já caiu. Como assim, pastor? Ele está firme? Não, ele está caído. Ele só não percebeu. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. E lhe disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que me enviou, porque aquele que entre vós, for o menor de todos, este é que é grande. O que Jesus está ensinando aqui? Esse princípio da humildade. E aqui, irmãos, é importante a gente perceber como Satanás ataca a igreja. Essa é uma arma que Satanás usa. Se você pegar o livro de Atos, você vai perceber, é a terceira arma. Como assim, pastor? Qual é a primeira delas? A perseguição. Você pega o livro de Atos, que conta a história da igreja, os primeiros anos da igreja, e o que os nossos irmãos sofreram no passado é o que nós estamos sofrendo hoje. Então, qual foi o primeiro ataque? Os líderes religiosos prenderam os apóstolos e os ameaçaram de morte. Bateram neles e disseram para eles nunca mais pregarem o Evangelho. E eles responderam ousadamente: pense entre vocês mesmos, devemos obedecer a Deus ou os homens? Então o primeiro ataque falhou. Satanás fazia com que os judeus religiosos odiassem cada vez mais os cristãos, que não eram conhecidos ainda como cristãos, mas seguidores daquele rabino que havia sido crucificado na Páscoa, o Nazareno. E a perseguição continua e ela se amplia, e vários são mortos, presos. Muitos são forçados a renegar o nome do Senhor Jesus. Mas Satanás percebe que ele não pode impedir o crescimento da igreja, que a perseguição estava sendo usado pelo Senhor justamente para manter fora da igreja o joio e purificar a igreja com o trigo.
Então Satanás lança o seu segundo ataque, que é a hipocrisia. E ele consegue entrar no coração de dois crentes que não amavam a Jesus acima de tudo e todos, Ananias e Safira. Esse é o segundo ataque. Percebendo eles que existiam dentre os irmãos alguns chamados a ofertarem tudo ao Senhor e a viverem uma vida de total dependência a Cristo. E o exemplo que aparece é o de Barnabé. Eles então viram que as pessoas que faziam isso, elas eram valorizadas pela igreja. E eles desejaram isso. Eles desejaram ser igual a Barnabé. Só que eles não tinham o coração de Barnabé. Então eles venderam o campo. Barnabé vendeu o campo. Mas na hora de trazer a oferta, eles não tiveram o coração sincero de Barnabé. Como nós vimos recentemente, Deus ama quem dá alegria. Eles não tinham alegria. Então eles pegaram, separaram uma parte escondida e oculta. Marido e a esposa se uniram para fazer o errado, como se Deus não estivesse vendo. Eles, de comum acordo, resolveram esconder uma parte do preço do campo e chegaram na igreja. Primeiro o marido, a providência de Deus fez com que eles chegassem separados. Por quê? Para mostrar mais uma vez que a salvação é individual. Foi concedido a cada um deles a oportunidade de arrependimento. Pedro perguntou: isso é tudo? Eu vou dizer: não, não é. E por que você disse que era? Eu cometi uma loucura. Me perdoe, não é tudo não. A gente guardou uma parte. E eles serão perdoados. Então todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pois não se engane, irmãos. Quanto mais a gente se afunda no pecado, mais difícil é sair dele. Então eles insistiram: não, não, é tudo. Por que deixou Satanás entrar no seu coração, Ananias? Por causa disso você vai morrer. E ele morreu na frente de todo mundo. Sua esposa Safira chegou momentos depois e a pergunta foi refeita a ela: e aí, vocês venderam o campo, né? O valor é esse? É isso mesmo? É isso mesmo. Pô, Safira, até você vai morrer igual ao seu marido. E o segundo ataque, a hipocrisia, não teve êxito. Então Satanás tenta esse terceiro ataque. Que ataque é esse, pastor? A murmuração. Essa palavra murmuração, irmãos, se você prestar atenção, ela é muito repetida no Antigo Testamento. Quem fazia muito isso era o quê? O povo de Deus no Antigo Testamento. O que é que eles mais faziam no deserto? Eles murmuravam. Se não tivesse água, murmuravam: cadê? Eu morri de sede. Porque só tinha maná. A gente só vai comer maná. Ah, os inimigos são grandes demais. A gente não vai conseguir vencer. Ai, vem cá, é Moisés agora? Moisés é melhor que a gente? Por que Moisés é que manda? Ah, a gente também vai mandar. Murmuração é um ato de rebeldia. A gente muitas vezes não tem noção disso. A gente tem vivido numa geração onde reclamar se tornou algo não somente normal, como algo praticamente estimulado. Né? Você tem que reclamar, você tem que lutar pelos seus direitos. Deve ficar com essa cara assim, sabe, de que não reclama de nada. Então, assim, os maus, eles vão triunfar. Olha, eu vou lhe dar um conselho bíblico. Os perversos irão triunfar muito mais se você se tornar tão perverso quanto eles. Mas normalmente a gente não segue esse conselho. Que conselho? Fazer tudo sem murmuração e contendas. Façam tudo sem murmurar. A gente faz? Não, a gente não faz. Você quer ver, irmãos? Pergunte para um cristão. Aqui na igreja mesmo: irmão, como foi essa semana? Luta. Não, eu não sei como eu cheguei aqui hoje, porque foi luta.
engarrafamento. Ah, então tá, você estava sentado no ônibus e aí engarrafou. Que luta! Foi mesmo. Foi uma luta. Eu fui no supermercado fazer compra e tinha uma fila de 2 horas. E você conseguiu fazer o supermercado? Consegui. E tem comida na sua casa? Tem. Ah, e você está murmurando. Entendi. Não, pastor, é luta. Qual é a luta? Não achei um lugar para estacionar aqui. Ah, então você veio de carro. Glória a Deus. Tem até carro. Já agradeceu? Ou só murmurou? E ainda estava com gasolina, né? Porque senão não tinha chegado. Agradeceu também? Não, só murmurei, pastor. Ah, por quê? Porque não dá para fazer as duas coisas. Ou sai gratidão, ou sai murmuração. Elas nunca andam juntas. Satanás sabe como o nosso coração é. E a raiz da murmuração, irmãos, embora muitos de nós não tenhamos ainda nos apercebido disso, a raiz da murmuração é o orgulho. É porque a gente, no nosso íntimo, acha que não merecia a vida que a gente vive. Que a nossa vida é muito difícil e que a gente merecia uma vida mais fácil, com menos problemas, com dificuldades menores. É sério. Ô irmão, um pouquinho de sinceridade. Com as lutas que a gente tem, a gente ainda consegue pecar. Imagine sem luta. Normalmente as dificuldades são um freio que Deus coloca nos seus eleitos. Amém. Muito obrigado. Para que os seus eleitos não se transviem com o mundo. Glória a Deus. Aí o Senhor diz, não, você vai sofrer. Mas eu, Senhor, por que meu vizinho que é ímpio não sofre? Você acabou de dizer, porque ele é ímpio, o sofrimento dele é no inferno. Eu vou ler só um versículo de uma parábola que a gente ouve muito falar aqui na igreja, que está nesse Evangelho de Lucas também, capítulo 16. A gente estuda como parábola, mas apesar da apresentação dela ser como de uma parábola, em momento nenhum Jesus diz que é uma parábola. Então, podemos também acreditar que Jesus esteja falando de um fato concreto aqui. Capítulo 16 de Lucas, está escrito em muitas Bíblias como o rico e o mendigo. O rico, ele acorda no inferno, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Abraão e Lázaro. Quem era Lázaro? Aquele que na vida só fazia o quê? Sofrer. O sofrimento era tão grande que Lázaro disputava comida com os cachorros. Você já imaginou isso? E o rico, o verbo é regalar. A vida desse rico era tipo essa vida desses que aparecem nas revistas e na mídia, né? Sempre estão festejando com bebidas caras, comidas caras, roupas caras, desfilando carros, fazendo moda. Para eles, mesmo na época de pandemia, eles arranjam uma forma de pecarem com toda a pompa. Era esse o rico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Ele teve que levantar os olhos. Ele que só olhava para baixo. Por quê? Porque ele se via acima de todo mundo. O rico, normalmente, aquele que se acha superior aos outros, ele olha de cima para baixo, para as pessoas. Já viu a pessoa olhando assim para você? Né? Ele acha que é superior a você.
Mas aqui ele teve que olhar para cima. E aquele que ele estava acostumando ver embaixo, ele viu que estava em cima. Ou a ordem sendo invertida. O rico se tornou mendigo. E o mendigo se tornou riquíssimo no céu. Aconteceu que no inferno ele estava em tormentos, ele viu Abraão e Lázaro, então clamando, versículo 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Poderia ser dito aqui, assim, tem misericórdia de você, mas você nunca teve misericórdia de ninguém. Está escrito no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Você nunca teve misericórdia de ninguém. Então clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água. Irmãos, olha o tamanho da sede desse homem. Molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a realidade desse homem. Ele estava agora atormentado. Você acha que você está atormentado aqui? Esse ambiente tão agradável, com essa circulação de ar, com ventilador, com água disponível, com café, com luz. Você está... Tem alguém aqui que está confortável? Talvez o que tenha trazido desconforto para você é a pregação. Isso é normal. Nossa carne não gosta da verdade. Mas do ponto de vista material, nós estamos aqui num conforto que poucos têm. Irmãos nossos espalhados pelo mundo não tem metade do que a gente tem aqui. E olha que a gente acha que a nossa igreja é tão pobrezinha, tão simplesinha, tão humildezinha. É mesmo. Já visitou alguma igreja em outro continente? Normalmente são em palhoças. Caixa de som não tem. Luz elétrica? Nunca chegou lá. E você acha que você está sofrendo muito, né? Entendi. Então clamando disse, Pai Abraão, manda Lázaro. Olha que coisa. Não é pede a Lázaro. Manda! Já percebeu que quem é rico sempre acha que pode mandar nos outros, né? Manda! Disse, porém, Abraão, filho, olha que coisa triste. A ideia de filho é, ele fazia parte da genealogia, da semente material, mas ele não fazia parte da semente espiritual. É como o caso de Isaac e Ismael. Abraão teve esses dois filhos, mas quem é o filho da promessa? Isaac. Glória a Deus. Ismael não era da promessa, era da carne. Abraão disse, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Não é o seu caso? A maioria aqui. Não, pastor, eu não. É mesmo. Você tem casa, tem comida, tem roupa. Você quer mais do que não? Ah não, está me faltando uma esposa, um marido, eu queria tanto ter um filho. Você quer agora. Quando você se casar, você vai querer se divorciar. Porque o ser humano, ele está insatisfeito. Você quer agora um filho, mas quando ele te der o primeiro problema, você vai dizer, para que eu tenho um filho? Você quer um emprego, mas quando o patrão te der a primeira bronca, ah, mas que emprego é esse? Deus me livre! Oh, mas você queria tanto um emprego. Entendi. Olha, irmãos, a gente nessa passagem aqui, nessa parábola, a gente, e eu me incluo também, a gente está mais parecido com o rico do que com Lázaro, viu? Só para deixar claro.
Porque a gente vê essa passagem, eu sou Lázaro, me sinto assim. Você se sente assim? É mesmo, cara de pau. Meu irmão, para você chegar perto de Lázaro aqui, rapaz, você vai ter que sofrer um bocadinho. Eu vou fazer só uma leitura, só para cair a ficha. Revela, Senhor. Versículo 19, volte um pouquinho comigo nesse texto. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse é o rico. Havia também certo mendigo. Quem aqui é mendigo? O mais parecido com mendigo aqui sou eu. Ó Senhor. Que não trabalho, que vivo numa dependência exclusiva de Deus. Para a maioria das pessoas eu sou, vagabundo, aproveitador. Não, pastor, fica dependendo das ofertas, que nada, rapaz, vai trabalhar, rapaz. Pega essa cara aí, fazendo essas pregação longa, de mim mesmo não vai tirar R$1. Graças a Deus não depende de você, depende de Deus. Quantos de nós gostaríamos de depender de Deus? Irmãos, 10 anos de pastor. Todas as pessoas que eu conversei que estavam desempregadas, elas queriam um emprego. Eu nunca cheguei para conversar com uma pessoa desempregada e disse, não pastor, eu sinto assim, eu estou sem emprego e eu acho que Deus me chamou para me dedicar para Ele. 10 anos de pastor, eu nunca ouvi isso. Nunca! Sempre as pessoas estão querendo algum meio delas mesmas, na sua própria força, conseguirem dinheiro. Nem que seja se aproveitando dos outros, roubando, matando. Depender de Deus. Não, não quer depender de ninguém, não. Depender dos outros. Deus me livre, depender dos outros. De Deus. Não. Faça por ti que de lá eu te ajudarei. Pô, quem foi que disse isso? Deus, só se for o Deus desse século, porque o do céu nunca disse isso. Tem muita gente que está na Bíblia, só se for na do cão. Porque na de Deus não tem esse versículo. Na de Deus tem, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se Ele quiser que você trabalhe, Ele vai dizer qual trabalho. E inclusive vai dar um trabalho para você, que você glorifique a Ele. Principalmente quando você não for tratado como você esperava nesse trabalho. É quando você mais glorifica Ele. Amém, Jesus. Não, Deus tem mostrado que está na minha vida, porque no meu trabalho eu sou honrado. Então não é Deus aí não. Deus é quando no seu trabalho um monte de gente diz poucas e boas. Mas você não reclama, você não diz nada, você não briga, você não... Por quê? Porque eu sou cristão. Ah, é? Aí você pega, vem cá. Mateus 5. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por amor ao meu nome. Ah, é assim, é? Eu também sou evangélico, mas eu não sou da sua igreja. Eu não sou desse tipo, não. Ah, tá, então você é evangélico do tipo que vai pro inferno. Ô, Varão, me respeite, viu? Estou respeitando sua fé, respeite a minha. Ah, então quer dizer que tem 2 tipos de fé? Ah, realmente tem 2, a verdadeira e a falsa. Ó, Varão, vamos parar por aqui, viu? Aqui. Havia também certo mendigo, versículo 20. Alguém quer ser mendigo? Alguém? Não? Alguém mendigo? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Quem quer ser mendigo? Ninguém. Morar no céu? Ah, eu quero. Ah, mas você não quer ser mendigo? Por quê? O mendigo aqui está no céu. Mas pastor, essa teologia sua não estou gostando não. Mas é de Jesus. É o mesmo princípio. Está vendo essa criança? Você já viu alguma criança trabalhando? E a criança que Jesus coloca no colo é criança de colo. Não é um adolescente, um pré-adolescente, não é uma criança de 9, 10 anos. Não, ali é uma criança provavelmente de 2, 3, 4 anos no máximo. Você bota no colo. Essa que Jesus botou no colo e disse, ó, esse daqui, tem que ser assim, está no reino dos céus. Jesus está ensinando total dependência.
E Jesus só ensina nessa passagem? Não. Jesus não disse em João 15, sem mim nada. Nada. O que é nada? Nada. Eu sou a árvore e vocês são os ramos. Vocês são ramos e vocês deveriam ser felizes. Ou ser ramos frutíferos. Deveriam estar muito felizes. Não, eu quero ser uma árvore. Não, a árvore é ele. Se você quiser ser uma árvore, você pode ser árvore má, que dá maus frutos. A árvore boa é uma, é Jesus. E dela saem ramos. Que pode ser você. Aqui é a característica do céu. O nome dele é Lázaro. Ele é amigo de Deus. Coberto de chagas. Alguém aqui? Coberto de chagas. Não é uma enfermidade qualquer não, viu, irmão? Não, pastor, é porque eu tenho gastrite, eu também, esofagite, eu também, bursite, eu também, tendinite, eu também, condromalácia patelar. Alguém ouviu falar nessa? Eu também. Depressão, eu também. Síndrome do pânico, eu também. Mais alguma? Pastor, você tem tudo isso? E tem outras também, irmão. E nem tão perto de Lázaro. Ainda estou longe dele. Porque as minhas enfermidades podem ser medicadas e as suas dores atenuadas. A de Lázaro não. Coberto de chagas. Você sabe o que é chagas, irmãos? Feridas purulentas. Feridas cheias de pus. Seu corpo inteiro. É uma pessoa que na Bíblia teve isso aqui. Vocês conhecem ele. Quem é? Jó. Jó aqui. Quando foi atacado pelo diabo, a pele dele ficou coberta de chagas. Eita. E aí você reclama porque está sentindo uma dor? Sendo que a gente vive numa geração que tem analgésico. Aqui não tem não. Ah, tô morrendo de dor de cabeça. Aí tomou analgésico e passou. Tomou Doril. A dor sumiu. Rapaz, mas que absurdo essa fila do SUS! Rapaz, quer dizer que lá no país de vocês, o Brasil, se vocês não tiverem dinheiro para médico, tem um lugar que atende de graça? Atende, mas demora. Mas atende, atende. É mesmo, porque no meu país, se eu ficar doente, eu morro. Se eu tiver dinheiro. E a gente reclama, né? Não, rapaz, eu saí, fui lá aquele posto lotado. Entendi. O nome é Lázaro. Coberto de chagas. Que jazia. Olha, a vida de Lázaro era tanto sofrimento que era como se ele estivesse morto. Jazer é um verbo que significa local dos mortos. Por isso o nome jazigo. Não é isso mesmo, irmão Paulo? Estou falando com um irmão que conhece. Ele não é coveiro. Ele é carregado. Jazigo. Lázaro jazia. Ele vivia, mas a sua vida estava em Cristo, não nesse mundo. Eu podia dizer que aqui era como o apóstolo Paulo diz acerca de si mesmo: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu. Cristo é Lázaro, pastor. E quem mais? Você já morreu para você mesmo? Então você não pode estar vivo para Cristo. Para que você possa estar vivo para Cristo, você tem que morrer para você. Os dois não convivem bem. O seu eu e Cristo estão em constante oposição. Ele jazia à porta daquele. Olha a ideia aqui. Ele estava na porta do rico. O rico via ele. O rico conhecia ele, mas não ajudava em nada.
Como é que você sabe, pastor, que o rico conhecia Lázaro? Pô, a gente não leu? Manda lá, Lázaro, o pai Abraão. Pô, ele conhecia. Mas ajudava. E mais é dado, mais é cobrado. Aqueles que dentre nós têm uma condição melhor e não ajudam mais, vão ter que dar conta disso a Deus. E desejava alimentar-se, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Você já comeu migalha, irmão? E ficou feliz? Pois é, Lázaro desejava. Eu tenho um hábito assim, eu já disse aqui algumas vezes, eu acho, né? E tem um parâmetro bíblico para isso, pois você vai ver que quando Jesus multiplicou pão e peixes, ele disse que era para recolher tudo que sobrou, não era para ter desperdício. Então você vai ver, nossas crianças muitas vezes não são ensinadas da maneira correta e comem algo e, não estou com mais vontade, deixa. Entendi. Pois é, Lázaro queria essa migalha. Mas já botei no lixo. Aí ele pegava lá e comia. Você já comeu alguma coisa que foi colocado na cesta de lixo? Ele desejava a migalha que caía no chão. Jesus. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E a pessoa diz assim, não, já vem aqui, pastor, os cachorros eram amigos de Lázaro. É mesmo, filho? Você não leu o texto direito então, né? Algum de vocês já teve uma ferida aberta? Um corte assim bem profundo? Um arranhão bem forte? Se você jogar um pouquinho de saliva, o que vai acontecer? Arder. Imundo. Não pode ser que arda não, vai arder. Os cães não estavam ali ajudando Lázaro, não, estavam tornando a vida de Lázaro ainda mais difícil. Lázaro queria um pouco de paz, mas no local que Lázaro vivia, tinha os cachorros ficavam normalmente perto dos lixões. Os cachorros na época do Antigo Testamento eram conhecidos como os urubus da rua. Era onde Lázaro vivia. Não tinha gente perto, tinha quem? Cães. E eles perturbavam Lázaro, tornando a vida difícil de Lázaro mais difícil ainda. Lázaro queria descansar um pouco, via um cachorro ficar incomodando ele. Aí você diz, pastor, a minha vida é tão difícil. É por isso, irmãos, que nesses 10 anos de igreja, eu creio que a maior parte dos meus aconselhamentos, as pessoas nunca mais quiseram se aconselhar de novo. Por quê? Porque elas saíram do aconselhamento dizendo, esse pastor é muito insensível, nunca mais eu falo com ele. Eu venho dizer meu problema e ele diz que o meu problema não é problema e que na verdade o meu problema é que eu sou orgulhoso, vaidoso. Eu não sou nada disso. Você não é? Ele ainda teve a ousadia, aquele pastor, não, caramba, de dizer que eu era um pecador, uma pecadora miserável. Ele me conhece. Eu vivo a vida santa. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo do coentro da hortelã. Cadê Mateus 23? Talvez você se identifique. Porque muitas pessoas são desestimuladas de frequentar os cultos. Por quê? Porque elas não querem esse confrontamento. Você não quer alguém dizendo que você é pior do que você imagina. Você quer uma pessoa ao contrário, né? Dizendo que você é gente boa. Você não quer alguém dizendo que sua vida vai se tornar ainda mais difícil. Não. E foi. Bate na madeira. E muda. E nem se bater na madeira, a realidade muda. Então deixa eu bater. Muda
não. Você não quer alguém dizer que sua vida vai ficar mais difícil? Quer? Não, você quer alguém dizer assim, vejo pensa. Eu vejo a sua vida melhorando. E vai ser a partir de hoje, eu decreto. Não é assim que a gente gosta? A minha carne gosta, irmão. Mas o meu espírito, pela graça, já sabe a diferença da mentira e da verdade. Então eu quero voltar agora de novo para o nosso texto, para concluir. Será que você não está murmurando, irmão? Será que você não está com esse mesmo sentimento dos discípulos? Eu deveria estar no lugar melhor. É isso que eles estão pensando entre eles. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Porque no mundo, e esses discípulos ainda estão vivendo um estilo de vida mundano, porque no mundo o maior é o que manda, não é assim? Como você chegar numa empresa, o maioral, você vê lá as vagas da diretoria. Não, só quem pode estacionar aqui é a diretoria, né? A vaga do diretor tem lá escrito na vaga assim no chão: diretor principal, diretor auxiliar. São duas vagas assim. Mas está lotado, só tem aqui para estacionar. Você é o quê? Orelha. Então, ó, pode estacionar longe e de pé. E agradeço porque tem carro. Então no mundo é assim. Então o que você acha? Esse ano de 2022 vão ter eleições, não é isso? Para presidente, lá, para governador. Por que você acha que alguém se candidata a governador? Porque ele quer ser o maioral do Estado. Ele quer mandar no Estado. Ele quer dizer, não, quem entra, quem sai, assim, as reuniões vai fazer isso e isso. Eu vou botar fulano e fulano na secretaria. É porque eu sou o governador. Por que alguém quer ser presidente? Porque ele quer poder. Alguém quer ser vereador, deputado, senador? Porque ele quer ser o maioral. Ele quer ter pessoas abaixo dele, não acima, abaixo. O mundo funciona desse jeito, a igreja não. Na igreja somos iguais. Só tem uma diferença triste. Essa diferença sempre vai existir, infelizmente. Uns são joio, outros são trigo. Quem dera todos fossem trigo. O apóstolo Paulo fala com dor no coração, em 1 Coríntios 11, há uma separação na igreja, e ela é necessária. Vamos lá, rapidamente? 1 Coríntios 11, é a parte que Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios, porque eles estavam ceando da maneira errada. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Essa ideia de partido é divisão. É como partir um bolo. Quando você parte o bolo, você está fazendo o quê? Dividindo o bolo. A ideia aqui da palavra é a mesma. Porque importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, que partido é esse? Então, numa igreja, infelizmente, na maioria delas, na nossa não é diferente. Existem os aprovados e os reprovados. Você está em qual grupo? Não se esqueça, não é a sua boca que vai dizer isso. São as suas ações que testificam acerca disso. Então aqui os discípulos estão aprendendo. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, eles não tiveram coragem de falar com Jesus. Eles estavam falando entre eles. É como muitas pessoas fazem em algumas igrejas longe daqui. Elas não falam mal do pastor na cara do pastor, elas falam por trás, entre eles. Olha, irmão, eu não gosto de falar as coisas para o pastor, porque o pastor não recebe bem. Mas eu tenho isso e isso e isso que me queixar dele. E você já falou com ele? Não, com ele eu nunca falei não, mas ele não recebe bem. E já tentou falar. Aqui é a mesma coisa, eles não falam com Jesus, eles falam entre eles. Porque internamente eles sabem que o que eles estão fazendo é totalmente diferente do ensino de Jesus.
Jesus já havia ensinado princípios completamente diferentes do que eles estavam discutindo entre eles. Ele dizendo que ele mesmo, que é o Criador de tudo, sofreria. Aí Jesus tomou uma criança, colocou-a junto a si. A ideia é que ele colocou no colo. Uma criança aqui, como eu disse a vocês, pequena, de colo. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. É o mesmo princípio de Mateus 25. O que vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos é como se tivessem feito a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos. Alguém? Alguém quer ser o menor de todos? Irmãos, você é muito direto, assim, a gente já vai concluindo, não quero falar muito, apesar de eu ser conhecido na minha própria casa. Esses dias eu fui fazer um estudo bíblico lá em casa, as meninas, meu pai, mas não é você que vai pregar não, né? Por que, minha filha, papai não pode fazer estudo bíblico? Porque você fala demais, meu pai. Chama outra pessoa para fazer estudo bíblico em seu lugar. Minhas filhas, as duas estão aqui, estou falando na frente delas. Depois você pergunta qual das duas falou. Mas o Espírito estava presente nas duas. Quem receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos. A ideia de menor aqui, irmãos, é aquele que menos é valorizado. Perceba, a gente até quer fazer determinadas coisas, se tiver reconhecimento. Ninguém reconhece o que eu faço, então não faço nada aqui nessa igreja. Você sabia que muitas pessoas saíram da congregação justamente para isso? Mas o pastor não botou nem uma placa com o meu nome. Eu já fiz tanto. Você fez, foi? Eu pensei que era Cristo em você. Ah, então se foi você, então não presta para nada. Aí ficou com mais raiva de mim ainda, foi embora. Só tem validade aquilo que Cristo faz por nosso intermédio. Se foi a gente mesmo que fez, então é sem valor. Então é pior do que eu pensava, pastor. É isso mesmo. Aqui, continuando. O menor de todos. Este é que é grande. E a ideia de grande aqui, irmãos, está falando de reconhecimento diante de Deus. Essa é a grandeza que todo cristão quer ter. É ser reconhecido diante de Cristo. Não é uma grandeza material, mas ser reconhecido como amigo de Deus, como filho de Deus. É isso que todos nós almejamos. Antes de concluir, eu gostaria de ler com vocês a mesma passagem que está no Evangelho de Mateus, Mateus 18. Mateus conta essa mesma passagem. Mateus 18, naquela hora. Aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, percebeu? Quando você perguntou quem é o maior, você já revelou que você está desviado. Não é que você está correndo o risco de estar desviado. Você já está desviado. O orgulho, irmãos, ele já é o pecado. Não assim porque o orgulho, né, leva a gente a cair. Não, a pessoa que é orgulhosa já está caída. Isso é o pecado do diabo. Se não vos converterdes, a ideia é vocês, com essa mentalidade de querer coisas grandes aqui na terra, vocês precisam se converter. A ideia é mudar de direção. O mesmo princípio é ensinado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6. Os que desejam ficar ricos. Mas eu não sou rico. Mas deseja. Mas eu sou tão pobre, pastor. Mas você deseja ficar rico.
Vai cair? Não, já caiu. Em tentações e ciladas. E Jesus diz, vocês precisam se converter. Você já viu uma criança, irmãos? Olha, eu me lembrei, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu não era cristão ainda. E eu tinha uma condição financeira muito superior à que eu tenho hoje. E o meu filho mais velho, primeiro ano dele, eu enchei de presente. Eu tinha dinheiro para fazer isso. E aí eu comprei um boneco que era muito caro. Era tão caro que só o preço desse boneco já é só falar o preço do boneco já é um absurdo. Comprei esse boneco para ele e cheguei lá e dei o boneco. Eu sou o melhor pai do mundo. Na minha cabeça, ímpia. Sou o melhor pai do mundo. Eu estou dando um boneco para ele. É o boneco que todo mundo sonha em ter. Sou eu que estou dando para o meu filho. Porque eu sou o melhor pai do mundo. Ele é o filho mais privilegiado do mundo para ter um pai como eu. Aí eu dei o boneco para ele. E aí eu tirei o boneco da caixa. E aí eu dei o boneco para ele. E aí ele brincou com a caixa. Nossa, E eu ficava, não, meu filho, o boneco. Aí eu acendia a luz do boneco e eu fazia um monte de coisa com o boneco e ele brincando com a caixa. oh Deus. Eu digo, se eu soubesse que era a caixa, então eu economizava tanto dinheiro. A criança, ela se acomoda com coisas simples. Verdade. A gente vai aprendendo a desejar coisas à medida que a gente cresce. E a culpa, muitas vezes, é dos adultos, que impregnam nas crianças desejos que elas nem tinham. Quando você se converter, se você não nos converter e não nos tornar como crianças, humildes, dependentes, satisfeitos com pouco, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Percebeu como essa passagem está interligada com o texto que nós estudamos aqui, do rico e Lázaro? O que aconteceu com o rico? Ele foi excluído do reino dos céus. O que aconteceu com Lázaro? Ele foi recebido no reino dos céus. Aí eu pergunto, a gente já sabe o que aconteceu com o rico e com Lázaro. Eu pergunto, e o que vai acontecer com você? Você vai ser recebido ou excluído? Portanto, aquele que se humilhar, olha o princípio, se humilhar. Qual foi a última vez que você se humilhou? Você se humilhou. Alguém disse, você é ruim. E aí você olhou para a pessoa e disse, sou mesmo, sou muito pior. Se não fosse a graça, onde é que eu estaria? Mas não é falando isso de maneira hipócrita, não, irmão, de maneira verdadeira. Um dos maiores pregadores da história da igreja nunca se viu assim, diga-se de passagem. Foi um jovem chamado, jovem, modo de dizer, começou a pregar jovem, e pregou até a sua morte literalmente, porque ele morreu numa cruzada evangelística que ele estava fazendo. Ele foi dormir e não acordou. George Whitefield. Ele uma vez, ele vivia pregando lugares e lugares, ele era natural, né, da Inglaterra, e ele muitas vezes atravessava o Atlântico de navio para pregar nos Estados Unidos. Uma vez ele voltou à sua terra natal e os seus amigos se juntaram e mostraram uma pessoa que cresceu com eles e que agora era o terror da cidade. Eles disseram, tá vendo fulano não sai, fulano fazendo isso e aquilo, fulano tá um terror. Aí ele parou, olhou para os amigos e disse, ali vai eu sem a graça de Deus. Você já se viu assim?
Qual a sua reação quando você vê um mendigo estirado na rua? Você já se viu no rosto dele? Ou você diz, ah, para a prefeitura tinha que tomar conta disso. Isso é um problema do Estado. Eu pago meus tributos. Não devia ter mais nenhum morador de rua na rua. Por que você não quer um morador de rua na rua? Porque você não quer ver. Você não se incomoda que eles existam desde que você e eu não nos vejamos. Não é assim? A gente não quer ser incomodado na nossa consciência hipócrita. Nós somos hipócritas, irmãos, por natureza. Vou dar um exemplo. Lutar contra a hipocrisia para o cristão é como nadar contra a correnteza. A gente faz o tempo todo. E se parar, a hipocrisia vence. Ah, graças a Deus, eu já venci a hipocrisia. Não, não. Quando você fala isso, é porque ela já venceu você. É algo que a gente vai ter que lutar até o último suspiro. Portanto, aquele que se humilhar, as nossas crianças vão comprar material escolares, algum chega e diz assim, meu pai, escolha o mais barato. Alguma criança faz isso. Normalmente, eu gostei daquele, é rosa. Não, eu gostei aquele dali é de Hulk. Eu gostei desse material escolar, ele é bom, ele é de última geração. Se humilhar. Qual foi a última vez que você fez isso? Se é que você já fez algum dia. A gente sempre acha que a gente merece mais. Alguém já chegou assim em casa e disse, eu acho que minha casa é boa demais para mim. Eu vou enfeiar ela um pouquinho. Alguém já fez isso? Aí você botou a água, ela estava geladinha, assim, não, vou esperar ela ficar morna para eu tomar água morna. Porque eu não mereço água gelada. Alguém já fez? O café está quentinho, aquele café gostoso, não, vou esperar o café ficar gelado. Porque eu não mereço tomar café quente, eu tenho que tomar café gelado, eu não mereço nada. Eu sou um verme. Pastor, pai por aí, senão não vem mais ninguém comigo. Meu pastor, a igreja está vazia. Por que você acha que você merece uma igreja cheia? Por que você está preocupado com o número? Você não prega, não é para a glória de Deus? Não importa se o banco está vazio ou se o banco está ocupado. O importante é a presença de Cristo é sentida. Isso é que deveria ser importante. Amém, Jesus. Amém. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança. Como é que a criança se humilha? A criança, normalmente, ela deseja coisas pequenas. Ela se contenta com pouca coisa. Normalmente uma criança, ela não pede, olha, eu quero um botijão de água. Já viu alguma criança pedindo assim? Ô meu pai, compra um botijão de água mineral para mim. Por quê? Não, porque eu vou beber água agora, mas aí de noite eu vou ter mais sede. Amanhã também eu vou ter mais sede, depois de amanhã eu vou ter mais sede. Então compra logo um botijão de água, meu pai, para mim. Já viu alguma criança pedindo assim? Normalmente a criança diz, ô meu pai, me dá um pouquinho de água, não é assim? É ou não é? Dá um pouquinho de água. Ah, mas essa criança nem está preocupada se ela vai ter mais sede ou se essa água vai satisfazer ela. De repente ela quer mais. Se satisfazer com pouco. É isso que é uma criança de colo. Essa é a ideia de Jesus. Que a gente tem que ser. A gente não só é dependente, como a gente fica feliz com aquilo que vem da mão dos nossos pais. Já viu um bebê? Quando ele é amamentado, você já viu algum bebê dizer, o leite de minha mãe não estava bom. Eu achei que faltou um pouco de vitamina B com C com D. Sabe, esse leite materno, ele não estava assim na temperatura ideal. Já viu alguma queixa de criança em relação a isso? Já viu alguma criança dizendo assim, mas esse colchão não é ortobom? E ele falando em bebês, né? Meu pai, você me bota para dormir nesse berço, com esse colchão aqui, que é espuma pura, meu pai. Já viu uma criança queixando assim?
Ó, meu pai, você está me dando Coca-Cola. Para mim não Pepsi. Nem uma Coca-Cola, é uma Pepsi. Meu pai, você está me dando Guaraná Frevo. Ô, meu pai, como é que você traz para mim? É o que eu levo lá de vez em quando pode. Como é o nome? É todinho, né? Por que compra Nescau? Eu digo, mas gente, não é igual Nescau e todinho? Não, Nescau é muito melhor. Meu filho, é tudo achocolatado. Olha, eu fui no mercado esses dias, descobri um negócio. Ele estava no mesmo setor de leite em pó. E leite em pó é caro. Aí eu estava lá no mercado, né? No mercado que eu vou de vez em quando assim. Eu estava lá no mercado, o leite em pó assim, R$8, R$9. Aí tinha esse assim, R$2,70. Eu peguei logo 2. Aí quando eu chego em casa, a notícia, não, meu pai, isso não é leite em pó não, é bebida, é não sei o que, láctea. Bebida. Eu digo, o sabor é igual. Glória a Deus que o preço é diferente. Se você fizesse, nem sentia. Mas aí olha, bebida láctea, mas não é nem também eu aceitava. Oh Deus, tem misericórdia. Tudo bem, eu sei que leite ninho tá caro, mas então, velho. Você já jogou criança reclamando assim? Você prepara o mingau dele. Mas essa farinha láctea é daquela da caixinha amarela? Porque eu só como dessa. Imagine uma criança de 2 anos falando isso. Não é uma criança, é um anão. E tem que expulsar o demônio. Jesus está ensinando uma coisa que a gente percebe, mas a gente não quer ver. As verdades mais difíceis de serem praticadas são as mais fáceis de ser vistas. Concluindo, e quem receber essa criança, tal qual como esta, em meu nome, a mim me recebe. Sabe o que Jesus está dizendo? Trate as pessoas bem. Normalmente a gente olha a criança de colo, diz, mas incomoda. Fala, chora, grita, quer ir no banheiro toda hora. Meu irmão, e quando a gente era criança não era assim não? Ensina a criança o caminho que tem que andar. E ela aprende. Tem ensinado? Então nós precisamos, irmãos, retornar. Sabe, a gente tem falado muito aqui, e glória a Deus por isso, a respeito do primeiro amor. O que impede você e eu de voltarmos ao primeiro amor? O orgulho. A gente não quer admitir que a gente errou. É tão difícil, né? Pra gente dizer, eu errei. Me perdoe. Quando a gente pede perdão, você... Perdoe aí! Se eu fiz alguma coisa de errado, me perdoe aí na moral. Se você não viu que... Se você não fez nada de errado, então não precisa pedir perdão. Não, porque você está achando que eu fiz, então me perdoe aí. Acho que esse perdão tem validade no céu. Você acha? Você nem se vê como alguém que fez algo de errado. Então a gente precisa acordar, irmãos, desse pesadelo que a gente pensa que é sonho, mas é pesadelo. Quando a gente deseja coisas melhores e a gente recebe elas, isso é pesadelo. Como assim, pastor, pesadelo? Porque você está recebendo a sua parte em vida. Pense nisso. Da próxima vez que você receber alguma coisa e você receber sem pensar em Cristo e no seu semelhante, recebê-la como para você mesmo, então você está recebendo a sua parte em vida. Quando terminar a sua vida, você já recebeu. Não tem mais o que receber, a não ser tormentos. E se você acha que sua vida está muito difícil, aí você precisa se converter. Todos nós aqui. Porque a nossa vida nem começou a ficar difícil.
A gente mora num país, irmãos, cheio de facilidades. Onde a gente, muitas vezes, o ser cristão vai te dar voto se você for candidato a algum cargo eleitoral. O ser cristão tem sido usado para muitas pessoas para vender disco, CD, DVD. Os pastores têm se tornado milionários usando o nome de Jesus. E você acha que a gente está sofrendo alguma coisa? O ataque que a gente está sofrendo, irmãos, e esse a gente sempre vai sofrer, é o do engano. E Satanás está enganando a você, achando que sua vida é ruim, quando na verdade ela é muito boa. Você tem o que comer e o que vestir. Deveria estar contente, satisfeito, não ambicionando coisas maiores, mas satisfeito. Mas a nossa insatisfação, irmãos, tem atraído aquele que a gente quer mandar embora. Quem aqui quer dormir com o diabo do lado hoje? Alguém? Mas o seu coração está como? O seu coração é um imã de Satanás ou um repelente dele? Se o seu coração é um coração ingrato, é um imã de Satanás. Se o seu coração está plenamente satisfeito com Cristo, é um repelente. Satanás não aguenta esse cheiro. Perceba, palavras vazias são o que mais Satanás gosta. Gente que fala e não cumpre. A gente percebe, irmãos, hoje em dia é tão fácil postar um versículo bíblico no celular. Você sabia que você não precisa nem escrever o versículo bíblico? Você copia e cola. Sabia disso? Nos aplicativos, né, de Bíblia que tem para smartphone, você bota o dedo assim nos versículos e copia, e depois você cola e manda para as pessoas. Aí você pergunta, você que mandou esse versículo para as pessoas, tem vivido ele? Estudou ele? Está praticando ele? A pessoa que mais mandou versículo bíblico essa semana no grupo da gente não está nem aqui hoje. Pode ter certeza absoluta que de hoje para domingo vai falar mal do pastor, porque eu disse isso. Porque isso daqui, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem que ser usado com responsabilidade. A Bíblia, ela é comparada com o quê? Uma espada. O espadachim, ele tira a espada da bainha e fica brincando com ela. Não, ele pode machucar alguém assim. Ele usa com precisão. Essa é a característica, inclusive, do obreiro aprovado. Manuseia bem a palavra de Deus. E aquele que manuseia mal é um obreiro reprovado. Você é qual? Pense enquanto você tem tempo. Porque já está chegando o tempo quando eu e você não teremos mais tempo. Vamos orar. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a aprender essa tão importante e vital lição que é viver contente em toda e qualquer situação. Externalizando com as nossas ações, reações e palavras que a nossa satisfação está em Cristo. A nossa alegria vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, que seja assim nas nossas vidas, que o nosso coração de fato seja regenerado. Eu oro, Senhor, que se no nosso meio começar de mim, existe alguém que ainda não tem o seu coração regenerado, que seja nessa noite. Que haja um despertamento para que nós venhamos a nos enxergar da maneira correta, em humildade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pois até as nossas obras de justiça são trapos imundos.
Por isso nos ajuda, Senhor Jesus, a fazermos tudo na Tua companhia, pelo Teu poder e para a Tua e somente Tua glória, louvor. Que haja em nós esse sentimento de humildade. Ajuda-nos a nos entregar mais ao serviço cristão, porque se tem algo que tem nos impedido a fazer a obra de Deus, é o orgulho. É o desejo de ter mais do ponto de vista material que tem impedido que muitos de nós se entreguem mais à vida espiritual. Por isso nos ajuda, Senhor, a enxergar a brevidade da nossa passagem aqui na terra e a proximidade do juízo. Que nós possamos, como sábios, entesourar para o reino dos céus, e não como um rico insensato, vivendo a preparar um banquete para essa vida, quando na verdade, nessa vida, tudo é vaidade. E só há real significado para as nossas ações quando feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ó Senhor Jesus, que haja uma manifestação viva e real da Tua presença e da Tua vivência em nós. Que o Senhor seja visto, Senhor, não somente por meio das nossas palavras, mas por meio das nossas ações. Pois o Senhor disse que a nossa vocação é sermos a luz do mundo e o sal da terra. Que segundo o Teu poder, Senhor, seja feito assim nas nossas vidas, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga a você mesmo: você é menor e pior do que você imagina.